1º de junho, domingo. Muito obrigado por estar assistindo a esse vídeo. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Leonel. No vídeo de hoje, pessoal, a gente vai ver o gráfico do índice Bovespa e também esses papéis aqui nessa sequência, tá? A Vale 13 e a Petri 4, que são papéis bastante solicitados para a gente estudar. Depois a Vivit 3, que é um gráfico, um dos poucos gráficos da carteira teórica do índice Bovespa que me chamou a atenção. Pomo 4, tá? Quero dar uma olhadinha com vocês nesse gráfico. E SUSB 3, que também é um gráfico que me chama a atenção, e principalmente para aquelas pessoas que ficam pedindo que a gente também divulgue aqui papéis que podem ser úteis na ponta vendedora, para operar short, né? Para operar vendido, tá? Eu olhei todos os papéis da carteira teórica do índice Bovespa, como eu faço todo final de semana para mim, tá? E eu compartilho isso com vocês, então não entendam esse vídeo como uma recomendação, tá, pessoal? Só quem pode recomendar é analista certificado para isso, né? E então o que eu falar aqui é apenas um estudo, tá? Bom, eu olhei todos os papéis da carteira teórica. Raríssimos papéis têm um gráfico, na minha opinião, um gráfico interessante para compra, né? E muitos papéis ainda esticados, outros dando sinais aí, a possibilidade de entrar short, vendido, tá? Mas do ponto de vista gráfico para compra, raríssimos papéis. E eu compartilho aqui com vocês um desses, que é a Vivit 3, e já eu olho isso, tá? Vamos começar então pelo índice Bovespa aqui na tela. Vamos ver o gráfico diário do índice Bovespa. O que a gente observa nesse gráfico, pessoal? Me chamou a atenção, esse aqui é o diário do índice Bovespa, tá? Me chamou a atenção isso aqui, ó. Nós tivemos um topo aqui, corrigiu. E agora nós tivemos um outro topo, corrigiu. Só que isso em análise gráfica a gente chama de topo duplo, tá? Topo aqui, topo aqui. A gente costuma dizer também que topo duplo, tempestade à vista, tá? Nem sempre isso se confirma, mas o fato é que a sinalização neste momento do índice Bovespa é de uma correção, né? A correção ela pode continuar, vamos ver se vai respeitar, isso é importante. Vamos ver se o índice Bovespa vai respeitar o quê? O suporte da média de 21 períodos, tá? Esse suporte está em 137.092 pontos, ou naquela região, tá? Pode vir um pouquinho abaixo também, não tem problema, é nessa faixa de preço, nessa região, certo? Então, será uma correção, que é uma correção que o índice tem feito, né, como nos períodos anteriores, é uma correção até a média, respeita a média e volta a subir, ou vendedores aqui vão ganhar força, né, a força vendedora vai se tornar intensa, de modo que nós teremos o rompimento para baixo da média, e aí fica um viés negativo, tá? Um viés aí onde os vendedores têm mais força e vão levar o índice a fazer aqui novas mínimas. Essa correção aqui será mais forte. Esse é o ponto que a gente vai tentar entender aí com os próximos candles nessa semana, tá? Me chamou a atenção também o fato de termos um volume alto para uma sexta-feira, certo? É claro que foi o fechamento do mês, né? Fechamento do mês de maio. Temos ali geralmente um volume maior, mas para uma sexta-feira um volume bem alto mesmo, tá? Então vamos ficar acompanhando aí o índice Bovespa. Lembrando que, como o índice ele fechou abaixo da média de 9 períodos, se voltar a subir a média de 9, que é essa linha mais fina, que está na região dos 138.427 pontos, ela é um ponto de resistência aqui, tá? Então temos resistência na média de 21, na média de 9, suporte na média de 21, 137.099, tá? Quais são os outros pontos no gráfico diário do Ibovespa onde temos resistência? A máxima, lá do dia 27 de maio, né? A máxima em 140.381 pontos é uma resistência. Toca lá e tende a recuar. Se romper, na minha opinião, os compradores voltam a ganhar força e o índice passa a fazer aí novas máximas, tá?
Seguimos então observando aí o índice Bovespa. Quero ver também agora no semanal. No semanal temos aqui uma sinalização, uma correção, né? Sinalizando aqui que podemos buscar quais os pontos, tá? Onde o índice parou é um ponto de suporte técnico. Vamos salientar aqui para vocês, ó. Vamos marcar aqui na tela. Isso aqui é um ponto é uma região no gráfico de suporte. A queda pode parar aqui, porque é um ponto de suporte técnico, né? E por que é um ponto de suporte técnico? Porque nós temos um topo rompido, topo anterior, né? Rompido, quando recua, tende a encontrar suporte no topo anterior rompido. O topo anterior rompido que eu me refiro é a máxima histórica anterior, lá de agosto de 2024. Então, 137 mil aqui é um ponto de suporte técnico, tá? O outro estaria onde, né? O outro está aqui, ó. Vamos só melhorar um pouquinho esse. Vamos apagar aqui. O outro ponto de suporte, na minha opinião, no gráfico semanal do índice Bovespa está aqui, ó, na média de 9 períodos do semanal, tá? 134.742 pontos, ok? Nessa região da média de 9 períodos, nós temos também um topo. Observem aqui, ó, um topo lá de janeiro de 2024. Aquele topo rompido tende a se comportar como um suporte caso essa correção venha mais forte no semanal, tá? Então lá aqui também é um ponto de suporte. Qual é essa região, né? 134.485, tá? Bom, depois um pouquinho mais embaixo, aqui na faixa dos 133.904, também tecnicamente é um ponto de suporte. Depois a média de 21, né, no semanal, 131.397 pontos, também é uma região de suporte, caso venha uma correção mais forte, tá? Nesse tempo gráfico que nós temos aqui, até o momento é tão somente uma correção, não há sinal de inversão da tendência, tá? A tendência clara continua de alta, uma tendência iniciada ali em janeiro, tá? Por quê? Porque nós observamos que os fundos, né, são cada vez mais altos, ok? Claro, a tendência de alta, essa é uma definição técnica para uma tendência de alta. Qual é o ponto a ser rompido agora? A máxima histórica do índice, 140.381 pontos. Tem que romper aquilo lá para dar sequência à sua tendência de alta, ok? Sobre o índice Bovespa era isso. Tá? Então, o índice, ele sugere, em síntese, né, o índice ele sugere no diário uma cautela, principalmente com papéis que tenham uma alta correlação, né, uma correlação positiva com o índice, né? Papéis que tenham peso na carteira teórica. Tem que tomar cuidado na hora de operar na ponta compradora desses papéis. Papéis que tenham peso na carteira do índice, porque o índice ele sugere aqui uma correção um pouco mais forte, mais intensa, a menos que pare essa correção na média de 21. Vamos olhar a Vale então, por falar em papéis com peso na carteira do índice, vamos olhar a Vale. Bom, vamos lá. A Vale, gente, consolida e depois rompe a consolidação para baixo, tá? Olha aqui, ó. Lá no dia 21 de maio, 22, ali ela resolve romper para baixo. 21, 22, não, 21, 23 por ali, né? De maio ela rompe a consolidação para baixo. E aí a força vendedora se torna dominante no curto prazo, aqui pelo menos. Nós temos as médias apontando para baixo. Esse aqui é o gráfico diário da Vale. Observem que a Vale perde suportes relevantes, né? Aqui os suportes deixados ali no mês de maio, né? Lá no dia final de abril, começo de maio. Se ela continuar caindo, na minha opinião, pode buscar o quê? Tem um ponto de suporte aqui nessa faixa dos 5,146 e depois o outro estaria lá em 48,77, 48,70, que é um suporte dado por aquele fundo anterior lá do começo de abril. Isso no diário,
tá? Bom, a Vale, ela, se voltar a subir, já enfrenta a resistência das médias. Como o preço do ativo está abaixo das médias, agora as médias são resistência. Então, 53,63, média de 9, é uma resistência. 53,94, média de 21, é resistência, tá? Tende a tocar nesses níveis e voltar a cair, ok? Vamos ver aqui o semanal. Vamos dar uma limpada aqui nesse gráfico. No semanal, pessoal, a Vale fecha abaixo das médias, tá? Então, as médias aqui também são resistência. No semanal da Vale 3, 53,71 é resistência, dada pela média de 9. E R$ 54,05 também é uma resistência, dada pela média de 21 períodos. Tá? Nesse tempo gráfico, se a Vale continuar aqui tendo uma queda forte, né, ela tem aqui como possíveis pontos de suporte 51,35, R$ 50,55, tá? 49,94 e depois 48,92, certo? Médias são resistência se voltar a subir. E nesse momento o gráfico da Vale ficando aqui um gráfico que realmente não tem como, eu não vejo aqui operação na ponta compradora, para quem olha somente o gráfico, tá? Porque nós temos aqui uma situação que pode ser isso aqui, ó. O ativo cai, depois o ativo testa topo, tá? Depois o ativo de novo cai, aí volta a fazer subir, né, para cima das médias, e agora cai de novo e tá o que? Tentando se segurar e perdendo já suportes importantes aqui no semanal, Vale 3, né? E se a força vendedora aumentar, o papel pode buscar aquele fundo ali, né, lá de abril, tá? Então é uma situação aí um pouquinho, pode ficar uma situação delicada, o que não permite entrar aqui na ponta compradora no momento, certo? Vamos ver a Petrobras, Petri 4. Esse é a gente olha geralmente Petri 4 porque tem mais liquidez, né, do que a Petri 3, tá? Petri 4 aqui nós temos uma configuração, um modelo no gráfico aqui, que é o seguinte, ó, toca na média de 9, veja, tocou ali nessa linha mais fina, sentiu a resistência da média de 9 períodos, Petri 4 no semanal, e já voltou a cair, tá? Bom, se essa queda continuar, possíveis pontos aqui possível ponto de suporte, na minha opinião, está lá na faixa dos R$30. Por quê? Porque R$30 no semanal da Petri 4 é um ponto onde ela se segurou desde aquela queda muito forte ali do mês de abril, né? Tá? Então ali durante o mês de abril e o comecinho de maio, o ativo conseguiu se segurar ali em R$29,90, R$30, ok? Para cima, onde é que se o papel voltar a subir, né? Onde é que ele enfrenta resistência? Resistência imediata, na minha opinião, no semanal da Petri 4, está em 31,86, 31,83, média de 21. Próxima resistência importante, lá em 32,97. No meio do caminho tem um topinho aqui, né? 32,42, naquela região também é uma resistência, tá? Quero ver agora com vocês o gráfico diário da Petri 4. Vamos limpar um pouquinho esse gráfico. Vamos limpar aqui. Bom, nesse tempo gráfico, a gente observa o ativo, pessoal, fazendo aqui uma configuração num prazo mais curto, né? Para quem olha uma amostra aí dos candles dos últimos pregões para cá, né? Do dia 21 para cá, a gente vê o ativo fazendo uma configuração aqui que sugere que pode ser aqui uma onda 3 que pode se expandir aqui para baixo, tá? Vamos lá, se os vendedores ganharem força no índice,
Esse é um dos papéis que podem fazer aquela onda 3 para baixo. E aí, quais seriam os pontos aqui de suporte, né? Tecnicamente, aqui na região dos R$30,63 é suporte da Petri 4 no diário, 30,44, 29,90 e um outro possível suporte lá em 29,64, caso venha uma queda mais intensa, ok? Bom, se a Petri 4 voltar a subir, onde é que ela encontra resistência imediata, né? Na minha opinião, média de 9 períodos e depois média de 21. Quais são esses pontos? 31,34 é resistência, depois 31,43 também é resistência. Tem que romper essas resistências para o ativo voltar a subir. Rompendo a resistência das médias, tem um outro ponto de resistência no topinho deixado ali no dia 28 de maio, né? Em 31,72 também é uma resistência. Tá? Lembrando que resistência é uma região no gráfico onde o ativo toca e tende a cair, certo? Então o papel acumulou e resolveu romper para baixo a acumulação, né? Aqui, ó, começou a acumular aqui no mês no começo de maio, né? Passou maio quase o mês inteiro aqui acumulando, andando de lado, Petri 4 no diário, resolveu romper para baixo, tá? O ideal seria que tivesse rompido para cima essa acumulação, né? Ok? Fica aí para vocês avaliarem também. Vamos ver agora um outro ativo aqui que é Vivo. Os papéis da Telefônica Brasil, né? Telefônica Brasil, pessoal, é um dos raríssimos assim, gráficos que me chamam a atenção. Mesmo assim, não é dos melhores. Mas vamos lá, tá? Para não dizer que não havia nenhum papel graficamente bom na ponta compradora, esse aqui é um dos poucos. Esse papel aqui, gente, se e somente se deixar um candle de fechamento acima da máxima lá do dia 14 de maio em 28,75, ou seja, se romper 28,75, né? É 28,75. O ativo fica interessante, tá? Por quê? Porque ele no diário RIVT3 fez uma correção, quer dizer, voltou para perto das médias, né? Olha aqui, ó, ele volta para a média, fica se segurando no suporte da média de 21, volta a subir, tá? E está tentando agora romper aquela máxima, né? Romper esses topos aqui, ó. Tá? Vamos ver se o ativo consegue. É difícil imaginar que se o índice Bovespa como um todo começa a recuar, começa a ter aí uma pressão vendedora maior, que esse papel vai subir. No entanto, para muitos analistas do mercado, ele é considerado defensivo, né? Além de ser um apagador de dividendos, tá? De proventos, né? E o papel sobe, na sexta-feira, que o papel subiu 2,09%, e vejam que o volume, olha, observem o volume aqui embaixo, sobe forte também, né? Para uma sexta-feira, tá? Então, aí vem a questão. Para mim, o papel tem que deixar um candle de fechamento, tá, pessoal? O rompimento não pode ser aquele rompimento no intraday, no intradiário. Tem que ser um candle de fechamento acima de R$ 28,75, tá? É um papel que tem uma tendência clara de alta, né, de longo prazo. E vamos ver o semanal aqui. O semanal ele embute um pouquinho de risco, porque ainda está afastado da média, né? A média mais próxima de 9 períodos está em 27,15 e o ativo está lá em 28,66. Tem um afastamento aí da média, né? O ideal seria que tivesse na região das médias, mas como ele acabou de fazer um recuo, né, até a média de 9, tá? Digamos que ainda dá para fazer um manejo do risco aqui, né? Quem comprar agora não estaria assim não seria um risco tão grande. O ideal aqui é comprar os lotes, tá? E é claro que a melhor compra aqui foi nessa região, ó, tá? Ali na faixa dos 26,20 por ali, né? Por quê? Porque nessa região o ativo, observem aqui, ó, onda 1, onda 2 e o início aqui de uma onda 3. Então no rompimento do topo da onda 1 para a onda 2, quando ocorreu o rompimento ali naquela faixa, né, de 27,20 por ali,
foi a melhor compra. Aqui teria sido a entrada no semanal da VIR23, tá? Ou no rompimento de 27,10. Por quê? Porque 27,10 era um topo anterior, tá? Então, comprar agora, em síntese, né? Comprar agora é assumir um pouco de risco no semanal, mas para quem quer muito entrar, fica aí um papel para vocês avaliarem, tá? Por favor, não entendam como recomendação, mas avaliem de acordo com o perfil de risco de vocês. É a VIR23 e o ideal seria fazer uma entrada aqui aos lotes para ir manejando o risco, tá? Bom, vamos ver aqui a Pomo 4, que é a Marco Polo, né? Marco Polo foi um papel solicitado para a gente estudar. Eu não vejo entradas em Marco Polo agora. Por quê? Marco Polo, na minha opinião, está aqui fazendo uma consolidação no semanal. Olha aqui, ó, tá andando de lado, né? Tentou aí na semana que passou, semana que fechou, romper essa consolidação, mas fechou abaixo. Tá? Rompeu o ponto ali que tem que ser rompido, que é R$ 7,31. Rompeu, mas fechou abaixo desse nível, né, de 7,31. 7,31 é esse topinho aqui, ó, deixado ali na última semana de abril, tá? Bom, vamos ver se o ativo consegue deixar um candle de fechamento. Tem que ser um candle de fechamento. Na minha opinião, tem que ser um candle acima de R$ 7,31, tá? Um candle aqui, tá, pessoal? Aí sim, aí você avalia. Outra coisa que tem que observar é esse volume. O volume aqui embaixo está caindo, ó. Esse volume tem que subir. Tem que deixar uma barra de volume aqui alta, com um candle de fechamento acima de R$ 7,31. Na minha opinião, essas são as condições, né, para o ativo, né, para se avaliar uma entrada no ativo. Tá? Claramente tem um suporte no semanal Pomo 4 em R$ 7,05, tá? Que é o da média de 21. Né? Vamos dar uma olhada no diário. Aqui no diário, pessoal, a gente vê o ativo tentando com muita dificuldade romper essa faixa aqui de preço, ó. Tá? Uma dificuldade enorme, né? Ela rompeu durante a semana, mas voltou de novo para perto das médias. Então não tem outra, né, gente? Tem que ser um candle de fechamento com volume alto. Veja que quando ela rompe aqui, ó, no dia 27, no dia 25, aquela faixa ela rompe a faixa de R$ 7,31, mas olha o volume baixinho. Aí não dá, né? Aí é um falso rompimento, tá? Então aqui nesse tempo gráfico, o que o ativo tem que fazer também? Tem que deixar um candle de fechamento acima, nesse caso aqui acima de 7,50, que foi a máxima, né? Lá do dia 28 de maio, e o volume tem que ser alto, tá? Esse volume aqui está muito baixo, o volume tem que voltar a aumentar. São as condições para uma entrada nesse papel. É claro que se o índice Bovespa como um todo, né, aquilo que eu já falei, se a força vendedora, né, se tornar dominante na carteira como um todo, fica difícil imaginar que esse ativo vai ter um desempenho muito positivo, tá? Bom, mas fica aí então para vocês observarem. O ativo está Pomo 4, né, avaliarem, né? O ativo Pomo 4 tem suportes em R$ 7,00, média de 21, e depois suporte em 7,14, média de 9, tá? Certo? Então aqui nesse tempo gráfico diário tem que romper, tem que fechar acima de 7,50, que foi a máxima ali do dia 28. Fica aí para vocês avaliarem também, tá? Não vejo entradas no momento em Pomo 4. E para finalizar aqui o nosso estudo, SUSB 3. Então, para quem fica aí solicitando que a gente mostre papéis também na força, papéis que possam gerar entradas na ponta vendedora, short, né, operar shorteado, como se fala no mercado, né? Esse aqui é um deles. Isso aqui é um gráfico que você pode usar para tentar encontrar outros parecidos, né? Papéis que tenham essa configuração gráfica, ou seja, eles rompem as médias, depois
voltam a cair, tá? E se perder o fundo anterior, pode gerar uma venda, né, desses ativos. No caso SUSB3, vamos lá. O que eu falar aqui para SUSB3 também serve para outros ativos, né? A SUSB3, ela vem aí de vários pregões de baixa. Está bem esticado, operar vendido aqui é assumir um certo risco. Mas se o papel fizer um repique até onde? Até níveis de resistência, 50 com 68, até a média, né, lá em R$ 51,47, 51 com 50, tá? Se for até os pontos até um ponto de resistência, sentir a resistência, voltar a cair e perder o fundo anterior, tá? No caso aqui 49 com 34 ou 49 com 23, que é esse fundo aqui, ó. Tá? Em 49 com 26 ali precisamente, né? Se perder, é um ponto de entrada para uma operação short. Então aqui o ideal seria esperar um repique e depois voltar a cair. Vejam que o papel cai com volume aumentando, isso significa força vendedora muito intensa nesse ativo, tá? Outra opção é pular para o gráfico semanal. Aqui no gráfico semanal fica mais fácil a gente observar o que acontece aqui com o ativo, tá? Vamos lá, vamos limpar aqui o gráfico. Aqui, ó. O que acontece aqui? Vejam que a Suzano vem de uma queda muito forte, até que o ativo repica e encontra resistência onde? Da média, no caso aqui a média de 21. Encontrou a resistência, não teve força compradora suficiente para continuar subindo, os vendedores se tornaram dominantes e o papel cai com força, tá? Uma queda aí de 6,66% na semana. Observem que o ativo está lutando para não perder esse fundo aqui, ó. Então, na próxima semana, se a SUSB3, tá, resolver romper para baixo, ou não na próxima semana, né? Não, enfim, se o ativo romper, em algum momento, perder a mínima, né, de 49 com 26, ele pode fazer aqui um fundo, pode buscar quais os outros pontos aqui, né? Quais são os outros níveis que o papel pode buscar, tá? Na minha opinião, 48 com 82, depois aqui a faixa dos 47 com 96, depois quem sabe lá 47 com 36, por ali, 46 com 57, também um alvo, né? E depois 44 com 92, vamos ver aqui, precisamente 44 com 94. De onde é que eu tirei esses níveis que o papel pode buscar? Basta a gente olhar para a esquerda do gráfico e aqui, ó, a gente vai ver topos e fundos, tá? Lá em junho do ano passado, são níveis no gráfico que o papel pode buscar. O principal deles é aqui embaixo, ó, esse fundinho aqui, ó. Ok? A mínima, né? A mínima lá de junho do ano passado. São pontos no gráfico que o papel pode buscar caso venha a perder o suporte em 49 com 26, tá? Então, em síntese, pessoal, tem que cuidar não só a SUSB, mas outros papéis que você queira operar vendido, se houve um repique, depois do repique, se a força compradora se tornou, a força vendedora, desculpem, se tornou dominante, e se perdeu o fundo anterior. Perdendo o fundo anterior, com aumento de volume, né, como é o caso de Suzano, pode gerar uma entrada na ponta vendedora, pode gerar uma operação short. Tá? Operação short muita gente não gosta, né, a imensa maioria principalmente os pequenos investidores, traders, né, porque tem que alugar os papéis, enfim, é uma operação um pouquinho mais delicada, complexa, né? Mas fica aí para aqueles que gostam de operar short, é uma possibilidade, tá? É um padrão no gráfico, né? O ativo repica até a média, encontra resistência, volta a cair, se perder o fundo, as mínimas anteriores, é um ponto de entrada, tá? Desde que a condição do mercado como um todo
seja vendedora. No caso aqui, se a carteira teórica do índice Bovespa, os gigantes, os grandes papéis, os pequenos estiverem caindo, é claro que esse aqui também tende a cair, né? Tá? Então fica aí para vocês avaliarem esse tipo de operação. Por favor, não entendam o que eu falei aqui como recomendação. Certo, pessoal? Bom, hoje era isso. Agradeço muito a gentileza de você ter estado aqui comigo. Agradeço os retornos aí que vocês nos dão um feedback positivo, aqueles que também nos dão um feedback aí no sentido de melhorar algumas coisas, né? A gente sempre está tentando melhorar. Esse é um trabalho que eu faço, pessoal, há mais de uma década. Eu comecei em 2014, tá? E na bolsa eu já estou desde 2008, né? Eu entrei na bolsa justamente na grande crise financeira de 2008. E a gente aprende muito na bolsa, principalmente nos momentos negativos. Porque nos momentos positivos, que a bolsa está subindo, a gente tende a ganhar. É fácil ganhar, né? Agora, você mostra que tem capacidade técnica, mostra que realmente aprendeu alguma coisa, são nos momentos adversos da bolsa, tá? Quando a bolsa está caindo, está andando de lado. Então, nesse período todo que eu estou no mercado, eu já acumulei alguma experiência, mas posso dizer que não sei tudo. Então, por isso que eu me permito, quando alguns de vocês divergem da minha opinião, né, a divergência é aceita. Por quê? Essa é a simetria do mercado, né? Você vê de uma forma que eu não vejo, né? Então você tem talvez uma avaliação diferenciada, mas bem embasada, bem fundamentada, e siga a sua aposta, siga a sua avaliação, né? Siga a sua experiência, tá? O fato é que em alguns momentos o mercado se torna complexo e a gente tem que saber entendê-lo, tá? Se não entender, é melhor não entrar. E a outra grande dica aí que a gente sempre deixa, né, é operar com capital de risco. Aquela parte do seu capital que, se você perder, não vai lhe fazer muita falta. O grande erro que eu vejo nos traders e também investidores, né, é aportar todo o seu capital num único papel, né, todo o seu capital financeiro que eu falo, né, e com isso você eleva muito o risco da sua carteira, tá? A diversificação é baseada numa teoria financeira, né, que foi premiada inclusive por isso. Então diversificar é importante, é uma medida que o pequeno investidor, né, o pequeno, médio, o nano investidor, que não tem acesso a outros instrumentos, não é que nem o grande investidor tem acesso a outros instrumentos. Quando ele compra um ativo, ele tem acesso a instrumentos derivativos que vão manejar um pouco o seu risco. Se o papel cai, ele obtém ganhos com esses instrumentos, né? com instrumentos derivativos, né? Credit Default Swaps são um deles, né? Mas isso é para o grande. O pequeno investidor, o nano investidor, muitas vezes não tem acesso a isso, né? Porque ele é pequeno, né? Então o que resta é diversificar. É uma excelente arma, uma excelente estratégia, tá, pessoal? Muito bem, então desejo a você que tenha uma excelente semana e que nós vamos nos ver então no próximo final de semana, tá? Desejo a todos que tenham aí ótimos dias pela frente, né? E continuamos observando o mercado. Até o próximo final de semana.